Olá, querido estudante. Eu sou o professor Douglas Gomes e venho trazer para você hoje uma aula sobre os gráficos em cinemática. Se você apoia essa iniciativa, deixa logo seu joinha. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações para receber aquele aviso esperto quando tiver vídeo novo. Quer aprender física comigo? Acesse o meu site, professordouglasgomes.com. Agora, vamos tentar entender os gráficos que aparecem no estudo da cinemática, aquele estudo do movimento em que a gente não se preocupa com as causas, a gente estuda apenas o movimento e como ele acontece. Vem comigo! A primeira coisa que nós vamos estudar é a posição. Posição que nós vamos chamar de S, também conhecido como espaço, vem do inglês space, num determinado eixo orientado. Ele vai corresponder ao local onde nós vamos colocar o objeto, onde o objeto se encontra. Agora, ele vai poder mudar de posição se deslocando. E é isso que nós vamos ver agora. Suponha, nesse caso, que eu tenho um objeto que se encontra na posição menos 2 metros, ou seja, à esquerda do zero, no eixo orientado que eu criei. Este eixo aqui é o eixo S e vai ter seus valores medidos, por exemplo, em metros. Poderiam ser quilômetros. No caso das rodovias aqui no Brasil, se usam os quilômetros. Você já deve ter ouvido falar que um determinado restaurante se encontra no quilômetro 15 da BR-116. BR-116 é o nome da via e o quilômetro 15 significa dizer que ele está a 15 quilômetros de distância do chamado ponto zero. Aqui toda a trajetória vai ter um ponto zero. Eu escolhi esse aqui como zero e a gente tem as posições que vão ser ocupadas. Aqui ele começou na posição inicial menos 2 e terminou na posição final 3. A gente verifica que, se você estiver na posição inicial S0 igual a menos 2 metros e se deslocar para a posição final S igual a 3 metros, houve um deslocamento. De quanto? Deslocamento é a mudança de posição. Vamos ver o resultado desta conta. A gente verifica então que o deslocamento, que é a diferença entre a posição final e a inicial, S final menos S inicial, também representado por S menos S0, vai ser a posição 3 menos a posição menos 2. No final, você fazendo 3 menos menos 2, menos com menos se transforma em mais, e você tem 5 metros. Mas qual o significado disso? Isso significa que ele percorreu aqui ao longo dessa trajetória, no seu deslocamento, vamos lá, ele se deslocou 1, 2, 3, 4, 5. Este foi o deslocamento. Existe também o problema do espaço percorrido, mas vamos deixar isso para uma outra análise. Por enquanto, deslocamento é a distância entre a posição inicial e a posição final. Não interessaria o que aconteceu no meio do caminho. E aqui a gente teve esta situação. Mas e aí? Será que esse móvel se movimentou rapidamente ou lentamente? A rapidez com que um móvel muda de posição é chamada velocidade. A velocidade corresponde à rapidez com que um objeto muda de posição. E se eu falo rapidez, eu estou falando em tempo. Significa dizer que ele vai ser mais rápido se fizer um deslocamento no menor tempo possível. Por isso, a velocidade média é inversamente proporcional ao intervalo de tempo gasto no movimento. Daí essa expressão que você está acostumado a ver. E existe também a tal da aceleração. Se a velocidade for mudando de valor à medida que o objeto se movimenta, você vai ter a aceleração. A aceleração é então a rapidez com que um objeto muda de velocidade. Se ele não tiver com a velocidade constante, se ele estiver ficando ora mais rápido ou ora mais lento, como quando você pega um objeto e joga para cima, ele vai mudando a velocidade dele à medida que o tempo vai passando. Então ele apresenta uma aceleração. A aceleração média seria a variação da velocidade pelo intervalo de tempo. Note, nós estamos fazendo o estudo do movimento retilíneo aqui. Velocidade é uma grandeza vetorial. Então, quando você fizer uma curva, o seu vetor velocidade vai mudar de direção. E para isso, será necessário a aceleração. Mas no nosso estudo de agora, nós vamos fazer o estudo do movimento retilíneo. Então, nós não vamos ter essa preocupação com acelerações laterais. Tudo bem?
O primeiro caso que nós vamos analisar é o caso da velocidade constante. Se você tiver um objeto que se movimenta com a mesma velocidade, velocidade constante, ele vai percorrer distâncias iguais para intervalos de tempos iguais. Por exemplo, aqui nessa questão aqui que eu coloquei, você vai encontrar o nosso objeto percorrendo a cada 1 segundo a distância de 3 metros. Ó. De 0 a 1 segundo, ele percorreu 3 metros. De 1 segundo a 2 segundos no relógio, ele percorreu mais 3 metros. Se a gente fosse construir o gráfico de como é o comportamento desse movimento, veja como iria ficar. O primeiro caso que nós vamos estudar é aquele em que o movimento tem uma rapidez constante, ou seja, a velocidade tem valor constante. Aqui eu coloquei o nosso objeto no instante inicial, quando eu liguei o cronômetro, na posição de 2 metros na nossa trajetória. Passou 1 segundo, ele se deslocou 3 metros e foi para a posição 5. Passou mais 1 segundo, ele se deslocou os mesmos 3 metros e foi para a posição 8. De tal forma que eu posso, num gráfico, representar a posição inicial 2, em 1 segundo, 5 metros, em 2 segundos, 8 metros. E o mais interessante é que quando a gente conecta esses pontos que aí estão, nós vamos verificar que eles são colineares. Douglas, o que é isso? Eles fazem parte de uma reta. Ou a inclinação aqui vai representar para a gente a velocidade. Como assim? Se você quiser dar uma olhada, olhe este triângulo bem aqui, que eu vou representar de laranja. Está aqui. A gente vai pegar esse triângulo aqui e vai verificar que ele tem uma certa inclinação, sempre aqui no caso, de 3 metros a cada 1 segundo. A razão entre esses dois termos vai me dar a velocidade. São sempre 3 metros a cada 1 segundo que vai passando de tempo. Certo? Vou diminuir até aqui o tamanho do meu S para não confundir com o S de espaço. Esse aqui é o S de segundo. Agora vamos colocar um objeto um pouco mais veloz e ver o que acontece com esse gráfico. Agora nós vamos trabalhar com uma nova situação. Como assim? Nosso móvel começa na posição 3 no instante t igual a 0. Passou 1 segundo, ele está na posição 8. Como assim? Ele se deslocou 5 metros. Passou mais 1 segundo, estando no instante t igual a 2 segundos, ele está na posição 13. Se deslocou mais 5 metros. Então, ele está sempre se deslocando 5 metros a cada segundo. Observe que, então, a velocidade vai ser constante, de tal maneira que, na hora que eu for fazer o gráfico aqui, vou marcar os pontos e olha o que eu vou constatar. Marquei para um instante t igual a 0, a posição 3. Para um instante t igual a 1, a posição 8. Para um instante t igual a 2, a posição 13. E se a gente for aqui fazer o gráfico, olha como ele vai ficar diferente. Ó. Ele vai ter uma inclinação diferente se comparado com aquele lá de cima. Observe que ele está mais inclinado. A inclinação do gráfico, olha só, para aquele mesmo 1 segundo que nós deixamos passar, ele tem uma inclinação agora não de apenas 3, mas de 5 metros. Então a inclinação está maior. Quanto mais inclinado esse gráfico for, maior a velocidade que nós vamos contemplar. Deu para entender? É muito comum se falar a respeito de tangentes aqui nessa história. Mas não é bem uma tangente, porque tangente, por definição, é a razão entre duas coisas que têm a mesma unidade. Aqui, se você quiser brincar de trigonometria, é possível. Mas olha o que vai acontecer. Faça de conta que este aqui é o nosso ângulo θ.
A tal da tangente de θ, neste caso, gosto de deixar entre aspas, seria igual ao cateto oposto sobre o adjacente. Então, seriam 3 metros a cada 1 segundo, ou, se preferir, 3 metros por segundo, o que representaria para nós a velocidade. Por outro lado, olha aqui embaixo, neste segundo caso, o ângulo θ está maior. A tal da tangente deste ângulo θ seria o cateto oposto, 5 metros, dividido pelo adjacente, 1 segundo. Então, essa tangente corresponderia ao valor de 5 metros por segundo. Adivinha o que isso é? A velocidade no novo caso. Então, a tangente que nos dá a inclinação da reta, que representa o espaço em função do tempo, vai nos dizer a velocidade, vai nos dizer a rapidez. Então, quanto mais inclinado o gráfico for, maior vai ser a velocidade no movimento. No exemplo de agora, nós vamos ter um caso com velocidade variável. Quando você joga um objeto para cima com grande velocidade, suponha 20 metros por segundo, passou 1 segundo, ele perdeu velocidade, agora está com 10 metros por segundo. Passou mais 1 segundo, aí ele perdeu completamente a velocidade, ele para instantaneamente no ponto mais alto da trajetória e então começa a descer. Nesse caso aqui, se a gente fosse colocar os valores em escala no gráfico, os pontos não estão alinhados. Você ia ver aqui uma inclinação diferente, dependendo. Aqui, ó, no primeiro intervalo de tempo, eu tenho uma inclinação, no outro intervalo de tempo, a inclinação está diminuindo, olha, no gráfico que a gente poderia desenhar. E, a rigor, o gráfico não vai ficar desse jeito, não. O gráfico resultante disso daqui acaba sendo uma curva que a gente chama de parábola. Está aqui, ó, vai passar um arco de parábola e o nosso gráfico é assim. Quer saber o comportamento da velocidade? Vou te dar uma dica. Passe uma reta tangenciando cada ponto do gráfico e veja a inclinação dessa reta tangente. Lá no ponto mais alto está na horizontal, significando os 0 metros por segundo no ponto mais alto. Já aqui, depois de 1 segundo de movimento, ele estava com 10 metros por segundo, uma certa inclinação aqui, ó. Já no início, a inclinação era bem grande, indicando que havia aqui uma velocidade, que a gente já viu, de uns 20 metros por segundo. Isso é o que aconteceria no caso de um problema com velocidade que está variando. A inclinação do gráfico iria mudar. Durante o tempo de descida, porque é aquela história, tudo que sobe eventualmente vai acabar descendo, como neste caso. Chegou ao ponto mais alto, ele começa a cair o objeto que a gente jogou para cima. E veja que agora ele vem ganhando velocidade para baixo. Mas, para diferenciar o que aconteceu na subida daquilo que vai acontecer na descida, nós vamos colocar valores negativos para a velocidade. Uma velocidade negativa tem o significado de que está contrário ao eixo que a gente orientou, a trajetória que a gente orientou aqui. Então, a velocidade dele aqui na volta, que antes era mais 10 na subida, vira menos 10 na descida. E chegando ao ponto mais baixo, menos 20. Observe também a inclinação aqui da reta tangente. Esta inclinação de cá é a mesma de cá, só que é uma inclinação negativa. As posições que estavam aumentando, 0, 15, 20, agora estão diminuindo. 20, 15, 0. E ele vai voltar para a posição original. Tudo bem? Bom, com isso, nós terminamos este caso, mas fica ainda uma pulga para deixar atrás da orelha. O tempo inteiro está havendo uma mudança constante no valor da velocidade. Mas isso a gente vai estudar depois. Vamos ver agora o que significa o gráfico da velocidade em função do tempo. Vem comigo.
Quando o nosso movimento é uniforme, ele sempre vai percorrer distâncias iguais para intervalos de tempos iguais. Por exemplo, neste caso que eu coloquei aqui, nós temos para cada 1 segundo um deslocamento de 2 metros. Isso quer dizer que o tempo inteiro, no próximo segundo, ele percorreu 2 metros também. Esses dois triângulos são congruentes, de tal maneira que eu posso garantir que a velocidade vai ser igual a um valor de 2 metros por segundo aqui constantemente. Não se fala em aceleração, por quê? Porque a velocidade não está mudando. A velocidade representa a rapidez com que se muda de posição, e a aceleração representa a rapidez com que se muda de velocidade. Como a velocidade não está mudando, essa rapidez de mudança é zero. Agora vem uma ideia interessante. Se você pegar esta base aqui, que é uma base de 1 segundo, e multiplicar por esta altura aqui, que é uma altura de 2 metros por segundo neste gráfico, você vai calcular uma área. Base vezes altura é uma área, mas esta área, entre aspas, que eu estou querendo te dizer, ela não vai ser medida em metros quadrados. Ela vai ser medida em metros. Como assim? Se eu multiplicar 1 segundo por 2 metros por segundo, o resultado vai ser 2 metros. E a gente vai dizer que acabou de calcular a área sob o gráfico. Ó. Você pega cada pontinho deste gráfico e vai chegar à conclusão, né? vai jogar aqui até... Você vai pegar cada ponto deste gráfico e vai jogar aqui, ligar até o eixo do tempo. Isso aqui vai nos trazer uma área que a gente pode calcular, a área desta região, usando as unidades aqui do problema, 2 metros por segundo. 2 metros por segundo, que é a altura, vezes a base, que é 1 segundo, vai nos dar 2 metros, que correspondem ao quanto houve de deslocamento. É uma propriedade dos gráficos da velocidade em função do tempo. Se nós calcularmos a área sob o gráfico, nós vamos encontrar o valor do deslocamento que aconteceu naquele intervalo de tempo cuja área foi calculada. Tudo bem? Vamos lá. Agora nós vamos ao estudo de um movimento um pouco mais complexo, o movimento uniformemente variado, aquele que tem aceleração ou frenagem. Nós vamos lançar aqui mais uma vez aquela nossa bola a 20 metros por segundo para cima. Como nós adotamos nosso eixo para cima, tudo que estiver para cima será positivo e tudo que estiver para baixo, negativo. Ele vai perdendo velocidade. Ele perdeu 10 metros por segundo, perdeu mais 10 metros por segundo. Perder significa acrescentar menos 10, não seria isso? Mas olha que interessante, a gente fica acrescentando menos 10 o tempo inteiro. De mais 20 metros por segundo, menos 10, dá mais 10. Menos 10, dá 0. E agora a gente continua na ideia do menos 10. 0, menos 10, dá menos 10. Menos 10 dá menos 20. De tal maneira que o tempo inteiro eu estou provocando uma variação de menos 10 metros por segundo no valor da velocidade. Mas o que vai acontecer aqui? A gente já estudou o gráfico da posição em função do tempo. Agora nós vamos para o gráfico da velocidade em função do tempo. Do jeito que está aqui a nossa história, a velocidade está começando com um valor de 20 positivo. Dali a pouco ele vai para 10. Em seguida chega a 0. Mais em seguida vai para menos 10. E quando chega lá embaixo, a velocidade é menos 20. Isso quer dizer, na hora que você vai marcar os pontos, que o nosso gráfico da velocidade em função do tempo vai ter este jeitão
aqui, ó. É isso aqui que a gente vai ter de jeitão do gráfico da velocidade em função do tempo que se vai passando, ó. Se você quiser, pode fazer aqui o desenho com um pouco mais cuidado do que eu fiz. Aqui está um pouco feio, mas dá para a gente entender, é o que importa. Quando você vai fazer as medições, vai vendo que esta sua velocidade está variando sempre no sentido de perder 10. Ó. Acrescenta menos 10, acrescenta menos 10 nesse gráfico. Douglas, e o que mais que eu posso observar daqui? Olha que interessante. Você que é uma pessoa que eu sei que sabe calcular muito bem uma área, se for calcular essa área, bem daqui, esta área sob o gráfico da velocidade daqui para cá, vai encontrar lindamente que esta área vale 15. Porque a área sob o gráfico representa o deslocamento. Então, se você fizer aqui base maior, 20, mais base menor, 10, vezes esta altura aqui deste trapézio, que é 1, dividido por 2, dá 15, que é o deslocamento que ele vai fazer de 0 a 15. Já do primeiro para o segundo, você vai ter um deslocamento de 5, que é do 15 ao 20. Para que isso aconteça, você vai pegar esta área aqui, ó. Esta área, ela vai dar apenas de 15 para 20, 5. Se fizer base, que é 1, vezes a altura, que é 10, dividido por 2, dá 5. Então, esta área do gráfico da velocidade vai fornecer para você o quanto o objeto está se deslocando. Então, vou colocar aqui para a gente não esquecer. Aqui foram 15 metros de deslocamento e aqui nesta outra área foram 5 metros de deslocamento. Depois ele começa a voltar. Então, você vai encontrar menos 5 aqui e menos 15 acolá. Por outro lado, a gente pode pensar também na inclinação deste gráfico. E para isso, a gente vai pensar um pouco mais. Agora, nós vamos observar como é que está acontecendo a variação da velocidade com o tempo. A velocidade está tendo um acréscimo de menos 10 metros por segundo, menos 10 metros por segundo, menos 10 metros por segundo. E isso é o que nós chamamos de aceleração. Esta aceleração está constantemente igual a menos 10 metros por segundo ao quadrado, que é o mesmo que metro por segundo. As pessoas costumam chamar isso de tangente da inclinação deste gráfico aqui. Você pegaria o cateto oposto dividido pelo adjacente. Então, menos 10 metros por segundo dividido por 1 segundo vai dar menos 10 metros por segundo ao quadrado. E aqui a gente encontra o gráfico da aceleração. No gráfico da aceleração, existe também uma ideia para se trabalhar. Qual seria? Seguinte, se você calcular esta área aqui, a área que a gente tem determinada pelo gráfico, ó, de cada ponto do gráfico até o eixo do tempo, se você for calcular esta área, daqui para cá você teria 10 metros por segundo ao quadrado. Daqui para cá você teria 1 segundo. O produto de metro, né? Aliás, menos aqui porque a gente está no sinal negativo. O produto de metro por segundo ao quadrado vezes segundo dá metros por segundo. Isso aqui vai fornecer para a gente a variação da velocidade. A área aqui do gráfico da velocidade em função do tempo fornece para a gente a variação do espaço.
Então, quando a gente está indo daqui para lá, a gente vai calculando áreas para partir da aceleração para a variação da velocidade e calcular a área da velocidade para obter a variação da posição. Vamos dar uma resumida nisso? Vem comigo. Quando nós temos o gráfico do espaço em função do tempo, quanto mais inclinado o gráfico estiver, maior a velocidade. Quando nós temos o gráfico da velocidade em função do tempo, quanto mais inclinado o gráfico estiver, maior a aceleração. Por que isso acontece? Primeiro, a velocidade representa o quanto a posição varia com o tempo. Por isso, essa inclinação representar uma variação, logo representar a velocidade. Já a aceleração vai representar a rapidez com que a velocidade varia. Por isso, quanto mais inclinado este gráfico estiver, maior a aceleração o objeto vai ter. Por outro lado, quando a gente pensa em termos de área, a área do gráfico, a área sob o gráfico da velocidade, representa o deslocamento, ou seja, a variação da posição, ao passo que a área sob o gráfico da aceleração em função do tempo representa a variação da velocidade. Existe uma dica que as pessoas gostam muito de usar. Velocidade é metro por segundo, tempo é segundo. A aceleração seria metro por segundo ao quadrado, tempo é segundo. Tirar uma tangente é fazer uma divisão. Se você dividir metro por segundo, dá metro por segundo ao quadrado, que representa aceleração. Então, a tangente desse gráfico vai me dar a aceleração, porque tangente é divisão, e dividindo metro por segundo, eu tenho metro por segundo ao quadrado. Por outro lado, se eu multiplicar metro por segundo vezes segundo, o resultado vai dar metro, cancela segundo com segundo. E uma multiplicação representa uma área. Área é multiplicação. Então, se eu multiplicar esses dois eixos e isso me der alguma coisa, essa área vai representar esta coisa. Aqui, se eu multiplicar metro por segundo ao quadrado vezes segundo, vai cancelar este expoente com este segundo, e o resultado vai ser metro por segundo. Metro por segundo é a unidade de velocidade. Com isso, eu espero ter colocado um pouco das ideias das representações dos gráficos. Eu não quero que nesse nosso encontro você já saia a pessoa expert em montar as equações de cada tipo de movimento. Não. O meu objetivo é que você teste, você visualize cada uma das situações. Gostou dessa nossa aula? Então eu te peço encarecidamente, deixa o seu like, deixa o seu joinha. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve no nosso canal e ativa o sino das notificações para receber aquele aviso esperto quando tiver um vídeo novo. Quer aprender física comigo? Acesse o meu site, professordouglasgomes.com. Um forte abraço e até um próximo encontro, a gente se vê.